Diziam que o alfa dos alfas era um mito. Diziam que a linhagem Blackwood terminava em loucura. Estavam errados. Ele não era um mito. Era um monstro morrendo em uma mesa de aço, destruindo os melhores médicos da cidade. Nenhum sedativo funcionava. Nenhuma corrente o prendia. Todo o mundo dos metamorfos estava prestes a desmoronar até que uma zeladora com um balde de água suja entrou. Ela não correu. Ela não gritou. Ela apenas cantou. E pela primeira vez na história, o monstro não apenas parou. Ele se curvou. Esta é a história de como uma melodia colocou um rei de joelhos. O cheiro do centro médico privado de St. Jude não era apenas de antisséptico e cera para piso. Medo. Medo primitivo e cru que tinha gosto de cobre na parte de trás da língua. Sarah Hart ajustou o aperto no esfregão, com os nós dos dedos brancos. Ela era invisível ali. Esse era o objetivo. Aos 22 anos, com uma conta bancária no vermelho e um passado que mantinha enterrado sob camadas de moletons largos, a invisibilidade era seu maior trunfo. Ela era apenas a faxineira do turno da noite da ala leste, o andar restrito onde a elite da cidade ia quando sofria acidentes que a polícia não podia saber. Sarah sabia que eles não eram humanos. Ela sabia disso desde criança, quando viu os olhos de um homem brilharem em ouro em uma estação de metrô, mas mantinha a cabeça baixa. Ela precisava do plano de saúde. Código preto, quarto 404. Peguem as amarras. Droga. O grito rompeu o silêncio estéril do corredor. O Dr. Mercer, chefe do trauma, passou correndo por Sarah, seu jaleco branco, normalmente imaculado, salpicado de sangue vermelho. Ele nem a viu. Ele está se transformando. Uma enfermeira gritou do fim do corredor. O sedativo não está funcionando. Ele vai escapar. Sarah encostou as costas na parede, segurando seu balde de esfregão. Código preto significava que um alfa estava perdendo o controle. Normalmente significava evacuação, mas as portas de segurança no fim do corredor se fecharam com um estrondo. As pesadas fechaduras magnéticas se engataram com um baque surdo. Fechamento total. Ela estava presa lá dentro com o que quer que estivesse no quarto 404. O rugido começou um segundo depois. Não era humano. Era um som que vibrava na caixa torácica de Sarah. Um estrondo tectônico profundo que despertou todos os seus instintos de presa. Mas, por baixo da raiva, ela ouviu outra coisa. Agonia. Era um gemido. Um fio irregular de som entrelaçado no rugido. Alguém estava morrendo de uma forma que desafiava a medicina. Sarah não deveria ter se movido. Ela deveria ter se arrastado para dentro do armário de suprimentos e esperado a equipe de segurança chegar com rifles tranquilizantes. Mas seus pés se moveram por conta própria. Ela deixou o esfregão. Ela se esgueirou em direção às portas duplas do 44. A janela de observação estava quebrada por dentro. Através do vidro irregular, ela viu a carnificina. 3 auxiliares estavam inconscientes contra a parede. O Dr. Mercer estava encolhido atrás de um carrinho de emergência virado. E no centro da sala, amarrado a uma mesa de aço reforçado que gemia sob a tensão, estava um pesadelo. Ele estava no meio da transformação, uma mistura grotesca e bela de homem e lobo. Garras enormes rasgavam as amarras de couro. Sua pele ondulava, ossos se quebrando e se reformando. Ele era enorme, facilmente 1,95 metros em forma humana. Mas o lobo que tentava sair dele tinha o tamanho de um urso pardo, mas suas veias estavam erradas. Elas se destacavam contra sua pele pálida em linhas pretas semelhantes a teias de aranha. Veneno, pensou Sarah. Wolfsbane misturado com nitrato de prata. Ela já tinha visto isso uma vez em um executor de nível inferior. Era fogo líquido. A criatura se lançou, quebrando a última tira de couro. O Dr. Mercer fechou os olhos com força, esperando pelo golpe fatal. O lobo não atacou. Ele desabou, convulsionando com espuma de bile preta saindo do focinho. Ele uivou, um som de solidão tão profunda que fez o peito de Sarah doer. Sem pensar, Sarah empurrou a porta. Saia! Sussurrou Mercer, com os olhos arregalados de terror. Ele vai te matar! Sarah o ignorou. Ela entrou na sala. O ar estava pesado com o cheiro de ozônio e sangue queimando. A cabeça do lobo se virou em direção a ela. Seus olhos sangravam vermelho, as íris douradas quase consumidas pelo veneno negro. Ele rosnou, mostrando presas do tamanho de facas de açougueiro. Ele se preparou para atacar, para rasgar sua garganta. Sarah não recuou. Ela apenas se sentiu triste. Triste por essa magnífica criatura moribunda. Ela abriu a boca. Não sabia que música era aquela. Algo que sua mãe costumava cantarolar quando as tempestades cortavam a energia em seu trailer. Uma melodia baixa e triste.
Uma canção de ninar para os perdidos. Durma agora, ó sombra. O sol se pôs. As estrelas são seu cobertor. A terra é sua coroa. Sua voz estava rouca, pouco acostumada a ser ouvida, mas carregava uma estranha ressonância. Ela ricocheteou nos azulejos estéreis, enchendo a sala com um calor repentino e impossível. O lobo congelou no meio do ataque. Suas garras arranharam o linóleo, fazendo faíscas voarem. Ele balançou sua enorme cabeça, a confusão lutando com a raiva em seus olhos. Sarah deu um passo à frente. O perigo gritava em seu cérebro, mas seu coração estava calmo. Ela continuou cantando, as notas subindo, tornando-se mais claras, mais fortes. Abandone seu fardo. Abandone sua guerra. A noite é guardiã do que veio antes. A respiração do lobo ficou presa. As veias negras pulsando em seu pescoço pareciam desacelerar. Ele abaixou a cabeça, as orelhas achatadas, não em agressão, mas em submissão ao som. O Dr. Mercer observava com a mandíbula relaxada. Sarah estendeu a mão. Ela estava tremendo agora, percebendo o quão insano isso era. Ela colocou uma mão pequena e calejada no focinho enorme e ofegante da criatura. O contato enviou uma onda de choque através dela. Não era apenas pelo e calor, uma conexão. Uma imagem repentina e violenta passou por sua mente. Uma floresta em chamas, uma coroa de ossos, um nome sussurrado no escuro. Kalin. O lobo soltou um longo suspiro trêmulo. Seus olhos reviraram, o vermelho desbotando para um dourado opaco e exausto. Ele desabou no chão frio, sua cabeça enorme repousando pesadamente contra os joelhos de Sarah. Ela não parou de cantar até que a transformação se reverteu, o pelo recuando, os ossos se encaixando de volta no lugar, deixando um homem nu e inconsciente estendido a seus pés. A sala estava em silêncio total. Sarah parou, com a garganta seca. Ela olhou para cima e viu o Dr. Mercer olhando para ela como se ela fosse um fantasma. "Você tem ideia do que acabou de fazer?" sussurrou Mercer, com a voz trêmula. "Eu o acalmei", disse Sarah com a voz trêmula. "Não", disse Mercer, levantando-se lentamente. "Você não apenas o acalmou, você o comandou. Esse é Kalin Blackwood, o alfa superior, e ele não obedece a ninguém, nem mesmo a Deus." A equipe de segurança invadiu o local segundos depois, com equipamentos táticos e rifles de choque em punho. Eles pararam imediatamente ao ver a cena. O predador mais perigoso da costa leste dormia como uma criança, com a cabeça apoiada nos tênis, com versos sujos do zelador. "Segurem o alfa", o guarda-líder gritou, avançando em direção a Sarah. "Afastem a garota dele." 2 guardas agarraram Sarah pelos braços, arrastando-a para trás. "Não", gritou Sarah. Não por causa dos guardas, mas porque no momento em que eles quebraram seu contato físico com Kalin, o homem no chão convulsionou. Os olhos de Kalin se abriram rapidamente. Não eram os olhos turvos de um paciente sedado. Eram afiados, lúcidos e ardentes com uma inteligência assustadora. Ele não olhou para os médicos. Ele não olhou para os guardas apontando rifles para seu peito. Ele olhou para o espaço vazio onde Sierra estava. "Tragam-na de volta", ele disse com voz rouca. Sua voz soava como cascalho sendo moído em um misturador. "Senhor, você está instável." O Dr. Mercer deu um passo à frente, segurando uma seringa. "Precisamos sedá-lo até que a toxina seja totalmente eliminada." Kalin se moveu mais rápido do que o olho humano poderia acompanhar. Em um momento ele estava no chão, no outro ele tinha o Dr. Mercer pelo pescoço, prendendo-o contra a parede com uma mão. Kalin estava nu, coberto de suor e sangue, mas ele irradiava tanta força bruta que o ar na sala parecia pressurizado. "Eu disse", Kalin rosnou, seus caninos alongando-se. "Traga-a de volta." Os guardas hesitaram, com as armas tremendo. Eles conheciam a hierarquia. Se atirassem no alfa superior, suas famílias seriam caçadas pela tristeza. "Solte-a!" rugiu Kalin, o som quebrando o vidro do armário de remédios. Os guardas soltaram Sarah imediatamente. Ela cambaleou para frente, esfregando os braços machucados. Kalin soltou o médico e se virou para ela. A raiva desapareceu de seu rosto, substituída por uma intensidade que a assustava mais do que a violência. Ele deu 2 passos e caiu de joelhos na frente dela. Não era um ajoelhamento de derrota, era um ajoelhamento de reverência. Ele agarrou suas mãos, seu aperto deixando marcas. Ele pressionou o rosto nas palmas dela, inspirando profundamente, sentindo o cheiro de alvejante, sabonete barato e o medo dela. "O silêncio", ele sussurrou contra a pele dela. "Você trouxe o silêncio." "Eu só cantei", gaguejou Sarah, tentando se afastar, mas ele a segurou com firmeza. "Minha cabeça está gritando há 3 dias", disse Kalin, olhando para ela.
Seus olhos eram de um âmbar deslumbrante e penetrante. O veneno? Ele desconecta a mente do lobo. Ele nos enlouquece. Mas você? Ele traçou o pulso dela com o polegar. Sua voz me reconstituiu. Senhor, o chefe de segurança, um homem corpulento chamado Silas, entrou na sala. Ele olhou para a cena com olhos frios e calculistas. Isso é inadequado. A garota é uma faxineira. Ela é um risco. Precisamos levá-la para a propriedade antes que os assassinos tentem novamente. Colin não olhou para Silas. Ele manteve os olhos fixos em Sarah. Qual é o seu nome? Sarah? Ela sussurrou. Sarah Hart. Sarah Hart. Colin testou o nome como se estivesse provando-o. Você vai comigo. O quê? Não. Sarah recuou em pânico. Eu tenho um turno. Eu tenho um gato. Não posso ir a lugar nenhum com você. Você salvou o Alto Alfa, disse Silas, sua voz cheia de falsa polidez. Você é testemunha de uma tentativa de assassinato. Você vai ficar sob custódia protetora, quer queira, quer não. Ela vem como minha convidada, Silas. Colin retrucou, finalmente olhando para seu segundo em comando. Não como prisioneira. Claro, Silas sorriu, embora seus olhos permanecessem sem vida. Mas precisamos ir agora. Kaelin se levantou. Ele se erguia acima de Sarah. Ele pegou um jaleco de uma enfermeira atônita e o vestiu, cobrindo sua nudez, embora parecesse não se importar com isso. Fique perto de mim, Colin ordenou a Sarah. Não saia do meu lado. Se você sair do meu raio de ação, o barulho voltará. O barulho? A loucura? Ele esclareceu com severidade. Você é a única coisa que impede o lobo de destruir esta cidade. Quando saíram da sala do hospital, toda a equipe, médicos, enfermeiras, guardas armados, se alinharam no corredor. Quando Colin passou, todos abaixaram a cabeça, expondo o pescoço em sinal de submissão. Sarah caminhava ao lado dele, com a cabeça baixa, segurando seu moletom sujo. Ela viu como eles olhavam para Colin com medo, mas também viu como olhavam para ela. Confusão, inveja e por parte de Silas, que caminhava alguns passos atrás, puro e simples ódio. Ela acabara de entrar em um mundo que não compreendia e acidentalmente colocaram uma coleira no rei. A propriedade Blackwood não era uma casa. Era uma fortaleza disfarçada de mansão localizada na Ridgewood Drive, 4400. Situava-se em um penhasco com vista para as luzes da cidade, isolada por quilômetros de floresta privada. Sarah sentou-se no banco de trás do SUV blindado, com assentos de couro mais macios do que sua cama em casa. Kaelin sentou-se ao lado dela. Ele não soltou a mão dela durante toda a viagem de 40 minutos. Cada vez que ela tentava se afastar, um grunhido baixo e subconsciente ressoava em seu peito, e seus olhos começavam a sangrar preto novamente. Ela permaneceu imóvel. Quando chegaram, a entrada da garagem estava repleta de carros de luxo. Os alfas regionais estão aqui, disse Silas do banco da frente, verificando seu celular. Eles ouviram os rumores de que você estava morto, Colin. Vieram prestar suas homenagens. Vieram ver se meu território está disponível. Corrigiu Colin, com voz gelada. Lydia também está aqui, acrescentou Silas. Colin enrijeceu. Sarah sentiu seu aperto apertar dolorosamente sua mão. Quem é Lydia? Sarah perguntou baixinho. Uma dor de cabeça, murmurou Colin. E a filha do Alfa do Sul. Ela acredita que é minha companheira. Ela é? Colin olhou para Sarah, seu olhar intenso. O lobo escolhe a companheira, Sarah, não a política. E meu lobo nunca olhou para ela 2 vezes. O carro parou. As portas foram abertas por criados em uniformes que custavam mais do que os ganhos de toda a vida de Sarah. Colin saiu puxando Sarah com ele. Ela parecia um desastre. Seu jeans estava manchado com alvejante. Seus tênis estavam arranhados e seu cabelo estava preso em um coque bagunçado com um lápis. Ao lado de Colin, que irradiava elegância letal, mesmo com um jaleco roubado e manchado de sangue. Ela parecia uma vagabunda. Eles entraram no grande hall de entrada. Estava cheio de pessoas. Pessoas bonitas e assustadoras segurando taças de champanhe. A conversa cessou instantaneamente. 50 pares de olhos predadores fixaram-se neles. Colin, uma voz feminina soou. Lydia Sterling desceu a grande escadaria. Ela era deslumbrante, alta, loira platinada, vestindo um vestido vermelho que parecia feito de rubis líquidos. Ela se movia com uma graça predatória que fazia Sarah se sentir desajeitada. Lydia correu para Colin, suas mãos alcançando o rosto dele. Soubemos que você foi envenenado. Fiquei tão preocupada que mal conseguia respirar. Ela se moveu para beijá-lo, mas Colin virou a cabeça ligeiramente. Ela beijou sua bochecha. Estou vivo, Lydia, disse Colin secamente. Lydia deu um passo para trás. Seu sorriso não vacilou, embora seus olhos endurecessem.
Então ela olhou para baixo. Ela viu a mão de Kalin segurando a mão da garota com um moletom sujo. A expressão de Lídia se transformou. Ela olhou para Sarah como se ela fosse uma mancha no tapete. "E quem?" perguntou Lídia, sua voz baixando uma oitava. "É essa?" "Essa é Sarah", anunciou Kalin, sua voz ressoando pelo salão silencioso para que todos os alfas pudessem ouvir. "Ela salvou minha vida hoje à noite. Ela está sob minha proteção pessoal." "Uma humana?" Lídia riu. Um som agudo e cruel. "Você trouxe um animal de estimação humano para o círculo interno. Kalin, querido, o veneno deve ter mexido com seu cérebro. Dê a ela algum dinheiro e mande-a embora pela porta dos fundos antes que ela te envergonhe." A multidão riu nervosamente. Sarah sentiu seu rosto queimar. Ela queria fugir. Ela tentou puxar a mão novamente, mas Kalin não a soltou. Em vez disso, ele a puxou para mais perto, colocando-a ao seu lado. Ele olhou para Lídia, e a temperatura na sala pareceu cair 10 graus Celsius. "Cuidado, Lídia", Kalin advertiu, sua voz suave e imortal. "Desrespeite-a e você me desrespeita. Estou tentando proteger sua reputação." Lídia retrucou, seus olhos brilhando em um azul neon. "Você é o alfa superior. Você deve se unir a um guerreiro, a uma rainha, não a uma faxineira." "Uma faxineira", disse Kalin, "que fez o que nenhum de vocês conseguiu fazer." Ela silenciou a loucura. Kalin se virou para a multidão. "O conselho se reunirá em 1 hora. Até lá, Sarah ficará na Suite Master." Suspiros ecoaram pela sala. A Suite Master era um local sagrado. Apenas o alfa e sua companheira podiam entrar lá. "Kalin, você não pode." Silos deu um passo à frente com o rosto pálido. "As leis. Eu sou a lei." Kalin rugiu. O poder de sua voz quebrou a taça de champanhe na mão de Lídia. Cacos de cristal choveram sobre o piso de mármore. Lídia ficou paralisada, com sangue escorrendo de sua mão, olhando para Sarah com um olhar de pura promessa homicida. Kalin empurrou Sarah em direção às escadas, arrastando-a para longe dos tubarões. Mas, enquanto subiam, Sarah olhou para trás. Ela viu Silas e Lídia juntos em meio aos cacos de vidro. Eles não estavam mais olhando para Kalin. Estavam olhando para ela e pareciam famintos. A Suite Master era maior do que todo o prédio de apartamentos de Sarah. Janelas do chão ao teto davam vista para a floresta escura. Havia uma lareira grande o suficiente para assar um porco e uma cama que parecia uma nuvem. Kalin trancou a pesada porta de carvalho e finalmente soltou a mão dela. Ele desabou na beira da cama, enterrando o rosto nas mãos. Ele estava tremendo novamente. "Você está bem?" perguntou Sarah, pairando perto da porta. "A música", Kalin disse com dificuldade. "Eu preciso da música. O veneno ainda está na medula. Está reagindo." Sarah hesitou. Esse homem era um monstro. Ele era um rei. Mas naquele momento, parecia um menino quebrado. Ela se aproximou e sentou-se no chão à sua frente. Desta vez não tocou nele. Apenas começou a cantarolar. Era uma melodia diferente, algo mais leve. Claire de Lune. Ela não sabia por que a escolheu, mas parecia certa. Enquanto cantarolava, ela viu a tensão sair dos ombros dele. Kalin deslizou da cama para se sentar no chão, em frente a ela. Ele observava sua boca, hipnotizado. "Onde você aprendeu a fazer isso?" perguntou ele suavemente, sua voz recuperando a profundidade. "Em lugar nenhum." Sarah deu de ombros, parando para respirar. "Minha mãe costumava dizer que eu tinha um espírito calmante. Os animais sempre gostaram de mim. Cães vadios, gatos raivosos, eles simplesmente param quando eu canto. Não apenas animais", murmurou Kalin. Ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo solta atrás da orelha dela. Seus dedos eram ásperos, mas gentis. "Você não tem ideia do que é, tem? Sou um zelador, Kalin. Não sou ninguém. Você é a única pessoa nesta casa que não está tentando me matar ou me usar", disse Kalin. "Isso faz de você a pessoa mais importante do mundo." Alguém bateu à porta. "Senhor", disse uma voz abafada, "o jantar está servido no salão principal. O conselho está esperando." Kalin suspirou. O momento foi interrompido. A máscara alfa voltou ao lugar. "Eu tenho que descer. Tenho que mostrar a eles que sou forte, ou eles vão destruir essa matilha." "Vou ficar aqui", disse Sarah rapidamente. "Não", Kalin se levantou e a puxou para que ela também se levantasse. "Se eu deixar você sozinha, Silas vai mandar matá-la antes do prato de sopa. Você vai comigo." "Assim?" Sarah apontou para seu jeans manchado de alvejante. Kalin caminhou até um guarda-roupa enorme. Ele o abriu com violência. Dentro havia fileiras de roupas femininas. "As coisas de Lídia", percebeu Sarah com um sobressalto. Lídia claramente estava planejando se mudar para cá. Kalin pegou um vestido,
Um vestido de seda preto simples e elegante. Ele arrancou a etiqueta de preço com os dentes e jogou para ela. Vista isso. Vai irritar Lídia. Isso me agrada. 10 minutos depois, Sarah se olhou no espelho. O vestido caía perfeitamente. Ele realçava suas curvas de uma forma que seus moletons nunca fizeram. Ela parecia perigosa. Kaylin estava atrás dela no reflexo. Ele tinha tomado banho e vestido um smoking. Ele estava incrivelmente bonito, mas as olheiras revelavam sua exaustão. Não coma nada que eu não lhe der, Kalin sussurrou em seu ouvido. Não beba nada que eu não servir. Fique ao meu lado. Eles desceram as escadas novamente. O jantar foi servido em um longo salão iluminado por velas. 12 alfas regionais estavam sentados à mesa. Silas estava na extremidade oposta. Lídia estava sentada à direita de Kalin, o lugar da companheira. Kalin caminhou até a cabeceira da mesa. Ele puxou a cadeira à sua esquerda para Sarah. Os nós dos dedos de Lídia ficaram brancos enquanto ela segurava os talheres. Senhores, disse Kalin, sentando-se. E Lídia, vamos comer. O jantar foi um campo de batalha de comentários passivo-agressivos. Os alfas questionaram a saúde de Kalin. Questionaram seu julgamento. Olharam abertamente para Sarah com desprezo. Então Sarah, um alfa chamado Jax, grunhiu, mastigando um bife mal passado. De qual matilha você é? Você tem um cheiro fraco. Fraco. Ela é humana. Lídia sorriu com desdém, bebendo seu vinho. Uma mascote. Eu sou do Queens, disse Sarah com a voz firme, apesar das mãos trêmulas. Jax riu. Queens. Adorável. Sarah. Silas falou com a voz suave. Você deve estar com sede. Por favor, experimente o vinho. É um vintage da adega. Muito raro. Um garçom colocou uma taça de vinho tinto escuro na frente de Sarah. A mão de Kalin se estendeu rapidamente. Ele cobriu a taça. Ela prefere água, disse Kalin, olhando para Silas. É só vinho, alfa. Silas sorriu, mas uma gota de suor rolou pela sua têmpora. Kalin levantou a taça. Ele a levou aos próprios lábios. Não. Silas se levantou, derrubando a cadeira. Kalin parou. Por que o pânico? Silas, há algo na safra que eu deva saber? A sala ficou em silêncio total. Os outros alfas olharam de Kalin para Silas. É forte demais para um humano, gaguejou Silas. Vou arriscar, disse Kalin. Ele tomou um gole. Engoliu. Esperou. Nada aconteceu. Kalin sorriu. Delicioso. Você está certo, Silas. É raro. Ele empurrou o copo em direção a Sarah. É seguro. Sarah pegou o copo. Ela estava com sede. Ela tomou um longo gole. O vinho era doce, pesado e delicioso. 10 minutos depois, a tosse começou. Não era Kalin, era Sarah. Sua garganta começou a coçar, depois arder, depois fechar. Ela deixou cair o garfo, arranhando o pescoço. Sarah. Kalin se virou com um alarme piscando em seus olhos. Ela tentou falar, mas nenhum som saiu. Sua voz, a voz que havia domado a fera, havia desaparecido. O que você fez? Rugiu Kalin, virando a pesada mesa de carvalho. Pratos e velas caíram no chão. Ele se lançou sobre a bagunça, agarrando Silas pela lapela. Não foi o vinho, gritou Silas apavorado. Juro que foi o copo. A voz de Lídia cortou o caos. Ela estava parada perto da janela, sorrindo. O veneno de contato estava na borda do copo, Kalin, não no vinho. Sarah caiu no chão, ofegando por ar. Sua visão ficou embaçada. Ela olhou para cima e viu Kalin soltar Silas. O alfa se virou para Lídia, seus olhos sangrando preto instantaneamente. Você tirou a voz dela, rosnou Kalin, a fala humana falhando com ele. Tirei sua muleta, disse Lídia friamente. Agora vamos ver se você consegue liderar sem sua mascote cantando para você dormir. Kalin caiu de joelhos, segurando a cabeça. Sem a voz de Sarah para ancorá-lo, a loucura do veneno anterior voltou com força 10 vezes maior. Ele gritou, um som de pura raiva animalesca. Ele começou a se transformar, mas desta vez não havia canção para detê-lo. Matem o humano, Lídia ordenou aos guardas. O alfa está comprometido. Eu estou assumindo o comando. O grande salão se transformou em um teatro de sangue. A transformação de Kalin foi violenta. Uma explosão irregular de músculos e ossos que lançou a pesada mesa de carvalho contra a parede como se fosse um brinquedo. Ele não era o lobo majestoso que Sarah tinha visto no hospital. Era outra coisa, uma criatura de sombra e obsidiana. Seus olhos eram totalmente negros. Seu pelo estava emaranhado com o suor de uma febre que deveria ter matado um mortal 10 vezes. Sarah estava deitada no chão de mármore, com as mãos segurando a garganta.
Cada respiração parecia que ela estava engolindo vidro quebrado. O veneno de contato, um extrato concentrado da armadilha do diabo, não apenas a silenciou. Estava paralisando suas cordas vocais, rastejando em direção aos pulmões. Matem-na! Gritou Lídia novamente, apontando um dedo bem cuidado para Sarah. Enquanto o Alpha está perdido, acabem com a distração. 2 dos guardas pessoais de Lídia, lobos enormes em pele humana chamados Miller e Vance, lançaram-se em direção a Sarah. Sarah tentou gritar, mas apenas um som patético escapou. Ela recuou, seus saltos escorregando no vinho derramado. Ela olhou para Kalin, esperando por um salvador, mas ele tinha ido embora. A fera ficou em pé sobre os destroços do jantar, balançando a cabeça de um lado para o outro, rosnando para sombras que só ele podia ver. Ele estava perdido na sala cinzenta, o vazio psicológico para onde a mente de um metamorfo vai quando o lobo assume o controle completamente. Miller chegou primeiro até ela. Ele agarrou Sarah pelos cabelos, puxando sua cabeça para trás para expor sua garganta. Que coisinha bonita! Ele grunhiu, seus olhos brilhando com um amarelo predatório. Pena que você não ficou na sarjeta. Ele ergueu uma adaga com ponta de prata. Crack! O som de ossos se quebrando ecoou pelo corredor. A cabeça de Miller não apenas virou. Ela girou 180 graus. Ele deixou cair a faca, seu corpo caindo mole em cima de Sarah. Atrás dele estava Silas. O rosto do Beta era uma máscara de cálculo frio. Ele tinha uma arma em punho, apontada não para Sarah, mas para Lídia. O que você está fazendo, Silas? Sussurrou Lídia, seu rosto empalidecendo. Nós tínhamos um acordo. Nós removemos a garota. Nós controlamos Kalin. Você é uma tola, Lídia, disse Silas, sua voz suave como seda. Não quero controlar um louco. Quero substituí-lo, e preciso da garota viva para isso. Silas agarrou Sarah pelo braço, levantando-a. Ela estava tonta, o veneno fazendo seus membros parecerem pesados como chumbo. Os alfas estão observando, Silas. Jax, o alfa regional, rugiu do outro lado da sala. Isso é traição, é mesmo? Silas olhou ao redor da sala. Kalin é um cão raivoso. Lídia é uma cobra manipuladora. Fui eu quem manteve esta matilha funcionando enquanto ele estava em busca de si mesmo no deserto. Se eu salvar a garota e derrubar a besta, quem entre vocês vai me desafiar? Kalin, o lobo sombrio, rugiu. Foi um som que quebrou as janelas restantes. Ele se lançou sobre Silas. Silas não recuou. Ele jogou Sarah em direção a uma porta lateral. Levem-na para o porão, gritou ele para seus guardas leais. E tragam o extrator. Enquanto Sarah era arrastada, a última coisa que ela viu foi Kalin batendo contra uma parede de malha de prata que caiu do teto. Silas havia se preparado para isso. A fortaleza era uma armadilha. O porão da propriedade Blackwood parecia os pulmões de uma besta moribunda. Frio, úmido e com cheiro de pedra antiga e produtos químicos modernos. Ele ficava 3 níveis abaixo dos penhascos de Ridgewood, um lugar onde o som das ondas do Atlântico se transformava em um batimento cardíaco rítmico e assustador. Sarah foi amarrada numa cadeira feita de aço cirúrgico reforçado. Seus braços foram presos por algemas de couro grossas e sua cabeça foi mantida no lugar por uma restrição acolchoada. Cada respiração era uma batalha. O veneno de contato que Lídia havia espalhado no vidro, uma rara neurotoxina concentrada derivada de wolfpain e nitrato de prata, estava fazendo seu trabalho com precisão agonizante. Ele não apenas silenciava as cordas vocais, mas também paralisava os músculos involuntários da garganta. Era como se uma mão feita de gelo estivesse lentamente fechando-se em torno de sua traqueia. Silas estava em pé diante de uma bancada de aço inoxidável, de costas para ela. Ele havia tirado o paletó caro, revelando uma camisa branca impecável com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Ele parecia um cirurgião ou talvez um arquiteto, enquanto alinhava meticulosamente uma série de frascos de vidro e seringas brilhantes. Você está se perguntando por que não deixei Lídia te matar? Disse Silas, sua voz ecoando com uma ressonância assustadoramente calma. Ele não se virou. Lídia é uma criatura impulsiva. Ela queria que você desaparecesse porque era uma ameaça à sua posição social. Ela tem uma mente pequena. Ela vê um zelador em um vestido de seda e se sente insultada. Eu, no entanto, vejo uma anomalia biológica que acontece uma vez a cada 3 séculos. Ele se virou então, segurando uma longa agulha oca presa a um tubo selado a vácuo. Seus olhos, normalmente de um marrom opaco, brilhavam com um tom dourado predatório que ele não se preocupava mais em esconder. Você é uma mentirosa, Sarah. Nos mitos antigos, chamavam sua espécie de sereias. Mas os mitos estavam errados.
Vocês não eram monstros marinhos. Vocês eram a segurança, a resposta da natureza à loucura do Alfa. Ele caminhou em direção a ela, os saltos de seus sapatos de couro italiano batendo ruidosamente no concreto. Quando um alfa atinge o estado de ápice, o lobo começa a consumir a mente humana. É um ciclo vicioso de poder e raiva. A maioria dos alfas simplesmente se esgota e morre, ou se torna monstros que a matilha tem que eliminar. Mas Elijah, sua voz susopera em uma frequência que vibra o sistema nervoso do metamorfo de volta ao alinhamento. Você é um diapasão vivo, Sarah tentou falar. Ela queria gritar, dizer a ele que ele era louco, perguntar onde Kellen estava, mas apenas um fino assobio escapou de seus lábios. Lágrimas de frustração e dor escorriam por suas bochechas. Não desperdice sua energia, sussurrou Silas, inclinando-se para que seu rosto ficasse a centímetros do dela. A toxina é um conservante. Preciso que suas cordas vocais fiquem em um estado de ressonância bloqueada para extrair a enzima de que preciso. Se eu conseguir sintetizar o que está no seu sangue, não precisarei ser um alfa superior por nascimento. Terei uma voz literalmente autoritária. Falarei e todos os lobos daqui até o Yukon serão forçados a obedecer. Trarei ordem a um mundo caótico. Ele pressionou um dedo frio na lateral do pescoço dela, procurando a artéria corrompida. O procedimento será desconfortável. Sem sua voz para me acalmar, posso perder o controle sobre meu próprio lobo durante a extração. Se isso acontecer, receio não ser muito gentil. De repente, o chão abaixo deles roncou. Não era o vento nem as ondas. Era uma mudança tectônica, uma vibração que percorria os alicerces da própria casa. Tump! Silas congelou. Ele inclinou a cabeça, suas orelhas se contorcendo. Tump! Tump! Impossível! Silas sibilou. A rede prateada estava equipada com uma descarga de 10.000 volts. Ele deveria estar carbonizado. Sarah sentiu isso. Então não era apenas uma vibração. Era uma atração. Em algum lugar nas camadas escuras e pesadas da mansão acima, Kellen estava aí acordado. Ela podia sentir sua raiva. Era um pulso quente e irregular em sua mente, como um farol na neblina. Ele não estava apenas lutando por sua vida. Ele estava rastreando seu cheiro através da loucura. Kellen, ela pensou, fechando os olhos. Ela colocou toda a força que lhe restava na imagem mental dele. Estou aqui debaixo da pedra, na escuridão. Miller Vance. Silas rugiu em direção à pesada porta de aço. Cheguem ao perímetro. Ele está nos dutos de ventilação. Os dois guardas do lado de fora da porta mal tiveram tempo de rosnar antes que a placa de aço fosse atingida com a força de uma bola de demolição. As dobradiças reforçadas não apenas se partiram, elas foram arrancadas. A porta voou para dentro da sala, rolando pelo chão e esmagando o equipamento do laboratório em pó brilhante. Kellen estava parado na abertura irregular. Ele mal podia ser reconhecido como humano. Seu smoking estava em farrapos. Sua pele estava coberta de queimaduras prateadas que brilhavam com uma luz roxa fraca e furiosa. Seus olhos não eram mais âmbar. Eles eram de um negro vazio e aterrorizante. O sinal de um lobo que havia tomado conta do homem completamente. Sangue escorria de suas garras, manchando o chão. Ele não rugiu. Ele não rosnou. Ele apenas olhou para Silas e o ar na sala ficou tão frio que a respiração de Sarah começou a formar nuvens visíveis. Alfa, disse Silas, sua voz tremendo, enquanto ele se colocava atrás da cadeira de Sarah, puxando a agulha em direção à garganta dela. Mais um passo e eu injeto o conservante. Isso vai parar o coração dela em segundos. Você terá seu silêncio, Kellen, mas será o silêncio da sepultura. O lobo sombrio que era Kellen parou. Seu peito arfava, seus pulmões absorvendo o cheiro da sala, os produtos químicos, o sangue e o terror de Sarah. Ele olhou para Sarah e por um breve segundo, o negro em seus olhos cintilou. Um lampejo âmbar voltou, cheio de uma agonia insuportável. Faça isso. A voz de Kellen era um destroço gutural. Ele estava lutando contra o lobo com tudo que tinha. Sarah, cante. Sarah olhou para ele. Ela viu a fumaça subindo de sua pele queimada prateada. Ela viu como seus músculos estavam se contraindo, seus ossos tentando se transformar completamente, enquanto o veneno prateado lutava para mantê-lo humano. Ele estava no inferno. Ela olhou para a agulha em sua garganta. Ela olhou para os olhos apavorados e gananciosos de Silas. Ela percebeu então que sua voz não era apenas um dom a ser usado para proteção. Era uma ponte. Ela não tentou formar palavras. Ela não tentou cantar a canção de ninar. O veneno era muito forte para isso. Em vez disso, ela pegou a dor em sua garganta, a queimação, a paralisia, o medo e empurrou tudo para uma única nota desesperada. Ela forçou seus pulmões a se expandirem,
desafiando a paralisia. Ela sentiu algo em sua garganta se romper. Uma sensação física de uma barreira se quebrando. Um som irrompeu dela. Não era um som humano. Era uma frequência alta e penetrante que quebrou todos os frascos de vidro na sala. Era uma nota de puro e genuíno desafio. Ela carregava o peso de cada piso que ela havia esfregado, cada vez que ela havia sido ignorada, e cada pedaço de amor que ela sentia pelo rei quebrado parado na porta. O som atingiu Silas como um golpe físico. Ele gritou, deixando cair a agulha e segurando os ouvidos enquanto o sangue começava a escorrer de seu nariz. A frequência era um anátema para sua alma traiçoeira. Mas para Kalin, o som era água no deserto. O vazio negro em seus olhos se despedaçou. A luz âmbar retornou, mais brilhante do que nunca, resplandecendo com o poder de 1000 sóis. As queimaduras prateadas em sua pele começaram a soltar vapor e se unir. O veneno foi expelido à força de suas patas pela pura ressonância da voz dela. Kalin se lançou. Ele não se transformou em lobo. Ele se moveu como um homem, mas com a velocidade de um deus. Ele agarrou Silas pela garganta antes que o provocador pudesse sequer respirar para gritar. Com um movimento fluido, ele jogou Silas contra a parede de pedra, o impacto rachando a alvenaria. Você tentou roubar o lar dela, Kalin rosnou, sua voz agora clara e assustadoramente profunda. Você tentou transformar a luz dela em sua sombra. Kalin não o matou. Ainda não. Ele jogou o beta quebrado no chão e se virou para Sarah. Com um toque gentil que desafiava a violência que acabara de cometer, Kalin arrancou as amarras de couro de seus pulsos e tornozelos como se fossem feitas de papel molhado. Ele a puxou para fora da cadeira, aconchegando-a contra seu peito. Sarah se encostou nele, sua voz completamente exausta, sua garganta um rugido em ruínas. Mas o ar estava limpo. A loucura havia recuado. Eu ouvi você. Kalin sussurrou em seus cabelos, seu coração batendo em um ritmo constante e poderoso contra sua orelha. Através da prata, através da escuridão. Eu ouvi você. Ele olhou ao redor do porão em ruínas, depois para cima, em direção à casa, onde os alfas restantes estavam, sem dúvida, esperando para ver quem iria sair. Eles acham que viram a fúria dos Blackwood, disse Kalin, seus olhos brilhando com um novo poder estabelecido. Agora eles vão ver o que acontece quando o lobo finalmente encontra sua razão para ser gentil. Ele pegou Sarah nos braços, virando as costas para Silas, que se encolhia. Enquanto saíam do porão e se dirigiam para as escadas, a escuridão da propriedade parecia fugir diante deles. A música havia acabado, mas a sinfonia estava apenas começando. O resultado da batalha no porão parecia os momentos de despertar após um sonho febril. A propriedade Blackwood, outrora um monumento ao poder inabalável, era agora uma casca fraturada. O cheiro de ozônio, queimadura de prata e sangue derramado impregnava as cortinas de veludo e o piso de mármore. Mas quando o sol começou a nascer no horizonte, lançando longos raios âmbar sobre os penhascos de Ridgewood, uma nova atmosfera começou a se estabelecer sobre o terreno. Era o cheiro de uma maré em mudança. Sarah estava na varanda da Suite Master, envolta em um pesado suéter de cachemir cinza-carvão que chegava até a metade das coxas. Ele pertencia a Kalin e tinha o cheiro das coisas que ela associava a ele: cedro, bourbon caro e o aroma metálico de raios. Sua garganta ainda estava apertada, um fantasma remanescente do veneno, mas o ar fresco da manhã parecia seda contra sua pele. Abaixo dela, no gramado extenso, o caos estava sendo metodicamente desmontado. Equipes de segurança se moviam com eficiência clínica, removendo os restos do golpe. Os partidários de Silas estavam sendo colocados em transportes blindados, com as cabeças baixas na postura universal dos derrotados. A porta atrás dela se abriu com um rangido. Ela não precisou se virar para saber quem era. O ar na sala simplesmente ficou mais pesado, mais carregado, como se um peso físico tivesse entrado no espaço. Kalin entrou na varanda. Ele estava vestido simplesmente com calças pretas e uma camisa branca. As mangas estavam enroladas, revelando antebraços cobertos por marcas vermelhas desbotadas, os resquícios das queimaduras da malha prateada. Os metamorfos se curavam rapidamente, mas a alma demorava mais. Ele não falou nada. Ele simplesmente se aproximou por trás dela e envolveu seus braços em torno de sua cintura, puxando-a contra seu peito. Ele enterrou o rosto na curva do pescoço dela, respirando fundo e tremendo. Você ainda está aqui, murmurou ele. Sua voz era uma vibração baixa que percorria a espinha dela. Eu disse que estaria, disse Sarah. Sua voz estava rouca,
uma versão mais profunda e comovente do que era antes. Ela carregava o peso do trauma da noite, mas a melodia ainda estava lá, escondida na rouquidão. Acordei esta manhã e pela primeira vez em 10 anos, as vozes tinham desaparecido, disse Kallen, apertando-a um pouco mais, como se tivesse medo que ela se evaporasse na névoa da manhã. A estática ancestral, as exigências da matilha, o rugido constante e baixo do lobo. Ah, tudo estava silencioso. Éramos só eu e você. Sarah virou-se em seus braços, passando as mãos ao redor do pescoço dele. Isso é uma coisa boa? Eu achava que o alfa superior precisava dessas coisas para liderar. Kalin olhou para ela, seus olhos âmbar claros e penetrantes. O ouro não era mais turbulento. Era estável como uma fogueira controlada. Um líder que lidera porque é assombrado é apenas um prisioneiro com uma coroa. Você não apenas salvou minha vida, Sarah. Você me devolveu minha mente. Você me deu uma escolha. Ele estendeu a mão, seu polegar traçando a linha do queixo dela. O Conselho dos Alfas está exigindo uma audiência. Eles estão apavorados. Eles viram o que aconteceu quando perdi o controle e viram o que aconteceu quando você me trouxe de volta. Eles percebem agora que a dinâmica de poder do século passado acaba de ser apagada. O que eles querem? Sarah perguntou. Eles querem saber se tem um rei para servir ou um deus a temer, Kaelin respondeu com severidade. E eles querem saber o que você é. Já há rumores se espalhando pelas matilhas inferiores. Eles estão chamando você de Vox Ura, a voz dourada. Alguns acham que você é uma bruxa, outros acham que você é um milagre. Eu sou apenas Sarah, ela sussurrou. Eu só queria pagar meu aluguel e manter a cabeça baixa. Essa vida acabou, disse Kallen, sua expressão suavizando-se com um toque de tristeza. Eu tirei isso de você no momento em que pedi sua mão naquele hospital. Não posso devolver seu anonimato, mas posso lhe dar tudo o mais. Ele a deixou entrar na sala, onde uma grande mesa ornamentada de mogno havia sido limpa de seus mapas e livros contábeis habituais. Sobre ela havia um único livro desgastado, encadernado em couro rachado. Passei a noite nos arquivos, explicou Kallen. Minha família mantém registros desde a época dos ataques nórdicos. Existem histórias, Sarah. Histórias de mulheres como você, as Lígia. Elas não eram apenas cantoras, elas eram as âncoras. Antigamente, todo grande alfa tinha uma cantora da alma. Não era um vínculo romântico, era uma necessidade biológica. Sem a cantora, o lobo acabava consumindo o homem. A linhagem se extinguiu porque os alfas se tornaram gananciosos e violentos demais. Eles tentaram aprisionar as cantoras e a música morreu. Ele olhou para ela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Não vou aprisioná-la, Sarah. Não vou transformar seu dom em uma arma para o nome Blackwood. Então o que faremos? Vamos mudar o mundo, disse ele simplesmente. Kallen pegou uma pequena caixa forrada de veludo na mesa. Ele não se ajoelhou. Não precisava. O jeito como ele a olhou foi uma submissão mais profunda do que qualquer gesto. Ele a abriu para revelar um anel esculpido em uma única peça de safira estelar, brilhando com uma luz etérea interna. Os alfas estão esperando no grande salão. Kallen disse. Eles esperam que eu entre lá e execute Silas e Lídia. Eles esperam que eu exija sua lealdade com sangue. Mas eu quero fazer outra coisa. Quero mostrar a eles que a era dos monstros acabou. Ele pegou a mão dela e deslizou o anel em seu dedo. Ele estava frio no início, mas aqueceu instantaneamente, vibrando contra a pele dela. Ande comigo, disse ele. Não atrás de mim. Não como minha pupila ou minha mascote. Caminhe ao meu lado como igual do alfa superior. Seu coração, seu lar. Sarah respirou fundo, endireitando os ombros. A garota tímida, com um moletom grande demais, havia desaparecido, enterrada sob o peso do vestido de seda que agora usava e o poder que havia descoberto em seus próprios pulmões. Vamos! Eles desceram a grande escadaria juntos. O grande salão estava lotado. Todos os líderes regionais, todos os betas de alto escalão e todos os sobreviventes da purgação da noite anterior estavam lá. O ar estava pesado com o cheiro de suor nervoso e agressividade reprimida. Quando Kallen e Sarah entraram, a sala ficou em silêncio. Era um silêncio nascido do choque puro e inalterado. Kallen não foi até o trono no final do salão. Ele parou no centro da sala, em pé entre seu povo. Todos vocês sabem o que aconteceu. A voz de Kallen ressoou, projetada com uma autoridade natural que não exigia gritos. Vocês sabem que foi cometida uma traição. Vocês sabem que Silas e Lídia tentaram usar a escuridão dentro de mim para destruir esta matilha. Ele olhou para Jax, o Alfa do Sul, que estava na frente. Vocês esperam execuções. Vocês esperam uma purgação. Kallen estendeu a mão e pegou a mão de Sarah,
levantando-a para que toda a sala pudesse ver a safira estelar. Não haverá mais sangue hoje, anunciou Colin. A linhagem Blackwood foi definida por sua raiva por 500 anos. Isso termina hoje. Sarah Hart não é uma convidada humana. Ela é a companheira do Alfa Superior e a voz da matilha. Sua palavra é minha ordem. Sua segurança é a prioridade número 1 da matilha. Se algum de vocês a considera fraca por ser humana, convido-o a lembrar de quem foi a voz que impediu o lobo negro quando ele estava pronto para matar todos vocês. Um murmúrio baixo se espalhou, mas não era de dissidência. Era de admiração. Sarah sentiu os olhos sobre ela, centenas deles. Ela não recuou. Ela deu um passo à frente, soltando a mão de Colin por um momento. Ela olhou para os rostos dos homens e mulheres que passaram suas vidas em um ciclo de violência e hierarquia. Ela abriu a boca. Desta vez, ela não cantou uma canção de ninar. Ela cantou uma canção de força, um hino poderoso e crescente que falava de novos começos e da força encontrada na paz. Sua voz encheu o salão, vibrando nas vigas, ressoando nos ossos de todos os metamorfos presentes. Era uma frequência de união. Um por um, começando por Jax, os alfas começaram a cair, não por medo, mas por um reconhecimento profundo e sincero. Eles não se curvaram apenas a Colin. Eles se curvaram à melodia que finalmente trouxe paz ao seu mundo inquieto. Colin a observava, seu rosto cheio de um orgulho tão brilhante que rivalizava com o sol que entrava pelas janelas. Ele havia encontrado sua alfa, ele havia encontrado seu lar. E quando a nota final da música de Sarah se dissipou no ar, o silêncio que se seguiu não era o silêncio da sepultura. Era o silêncio de um novo amanhecer. O monstro havia desaparecido. O rei havia sido reivindicado e o mundo dos lobos nunca mais seria o mesmo. E assim, a garota que antes limpava o chão de um hospital tornou-se a rainha da maior matilha da América do Norte. Sarah e Kylie desapareceram na selva, deixando para trás um mundo de política e sangue em troca de uma vida de paz. Mas as lendas dizem que nas noites mais silenciosas nas montanhas, se você ouvir com atenção, poderá ouvir uma melodia no vento, uma canção que lembra a todos os lobos que a ouvem que mesmo o coração mais feroz pode ser conquistado por uma única voz bonita. Se esta história te emocionou, não se esqueça de clicar no botão curtir e se inscrever para mais contos sobre almas gêmeas e dramas sobrenaturais. O que você faria se sua voz tivesse esse tipo de poder? Conte para a gente nos comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com seus amigos amantes do romance e clique no ícone do sino para nunca perder uma nova história. Até a próxima. Continue ouvindo